estou colocando aqui meu posicionamento filosófico. Já disse que o ser é uno, mas que esse uno tem duas faces, uma de interioridade e uma de exterioridade. E isso tem uma implicação na minha identidade, na sua identidade, porque eu não sou um fragmento. O ser é infinito, então não há nada fora do ser. O ser é o que aquela árvore é, mas também é o que este indivíduo é. Tudo é o mesmo ser, né? Então essa é a primeira grande questão sendo respondida, na minha opinião, né? Outra resposta sobre o ser, olha, o ser é uno, o ser tem duas faces, interna e externa, o ser é inefável. O que significa inefável? Que para a nossa intelecção, para a nossa inteligência, o ser não pode ser explicado, mas ele pode ser sentido. Nós podemos ter experiências, vamos falar disso depois, até de êxtase. Porque quando nós nos aproximamos da nossa verdadeira identidade, isso é libertador. Então, apesar de não poder ser explicado com palavras, pode ser sentido. Vou ler um pouquinho anotações que eu fiz aqui sobre o ser inefável, né? Olha, a linguagem, que no fenômeno humano atingiu um alto nível de liberdade criativa e transformativa, a linguagem é uma espécie de marca registrada do fenômeno humano. A linguagem verbal, simbólica, com vários sentidos, né? O que a gente chama de o poder polissêmico das palavras, das frases, das orações, das construções emocionadas e daí por diante, é só o ser humano, só o fenômeno humano alcançou essa capacidade até agora aqui, pelo menos aqui, olha, no conhecimento que temos da vida. Por enquanto só nós. É muito complexo isso. E para sustentar a linguagem você tem um sistema nervoso muito desenvolvido. O cérebro, né, o encéfalo, tem toda uma estrutura semântica. Aquilo que nós entendemos, compreendemos, damos valor, né? As palavras que fazem sentido para nós. Porém, eu estou dizendo que essa linguagem, essa mesma linguagem extraordinária, né, ela está para o ser como o sistema de placas em uma estrada estão para um destino. Deixa eu explicar. Imagine que você está indo, nós estamos aqui numa estrada que leva de Goiânia para São Paulo. Então você está indo para São Paulo. Saiu de Goiânia e foi para São Paulo. E você tem placas na estrada indicando, olha, São Paulo, né? Você pode, de repente, mudar o rumo e ir para o Rio de Janeiro. Não, a gente quer ir para São Paulo. Então você vai seguindo as placas de São Paulo. Isso. A linguagem tem em nós a função das placas. Então, quando eu quero entender, quando eu quero ter uma experiência do ser, que é a grande questão da filosofia, a linguagem nunca me levará lá. Ela me indicará, ela vai indicar. Eu preciso da linguagem para filosofar. Mas a experiência do ser é sem linguagem. Está ficando mais claro? Isso é que significa que o ser é inefável. Ele não é inalcançável. Ele não é inalcançável por uma coisa simples, por uma razão simples. Ele é o que eu sou. Se o ser é o que eu sou, já está em mim. Ele é o óbvio do óbvio. Mas só pode ser alcançado num certo estágio de consciência. A consciência precisa estar muito aberta para que haja um relance, uma percepção de que somos. Quem somos? Somos o ser. Por isso é que nós vamos entrar numa outra afirmação, que é a próxima, que é o ser é evolução. Mas antes de entrar na ideia do ser é evolução, eu só quero relembrar aqui então que a primeira definição, eu diria filosófica, bem sofisticada no mundo moderno, né, sobre essa capacidade de experimentar o inefável através de uma faculdade humana que não é a inteligência, é a intuição, ela foi de Bergson. Vejam, na Idade Média, os pensadores da Idade Média já tinham falado sobre os três olhos, né? O olho da carne, o olho da mente e o olho do espírito. O olho da carne seria então o olho do instinto, são os nossos sentidos. Você percebe a matéria, você percebe os eventos, os fenômenos a partir dos sentidos. Esse é o olho da carne. O olho da mente
o olho da matemática, por exemplo, ou da própria lógica e da filosofia, do conhecimento que passa por avaliação e reflexão intelectual. O próprio edifício da ciência está montado nesse nível, que é o chamado olho da mente, né? Mas nós temos também o olho do espírito, que seria então para Bergson a intuição. Vamos ver como é que o Bergson explica isso na sua filosofia. Ele diz assim, olha, chamamos de intuição a simpatia pela qual nos transportamos para o interior de um objeto para coincidir com o que tem de único e como consequência de inexprimível. A coincidência é o essencial, pois ela exclui os intermediários, os símbolos interpostos, logo os conceitos. A intuição é a visão direta do espírito pelo espírito. Então nós já sabemos que o ser é uno, o ser tem interioridade e exterioridade, mas também sabemos que o ser só pode ser atingido pela intuição porque ele é inefável.